Dá-nos a benção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Continuando com o nosso quadro Padre Samuel Responde, no canal Pescadores. Padre, no primeiro capítulo o senhor falava da sua revolta e do desejo de infância que voltou à tona. Então, superado a revolta, superado a briga com Deus, né, feito as pazes com Deus, porque o grupo de jovens nesse momento foi muito importante para superar essa visão distorcida. Né? Deus nunca foi culpado dessa fatalidade com o meu irmão. Aí aconteceu um fato que numa missa, o padre anunciou, depois de ter rezado a missa, que ele não seria mais padre. Ele não exerceria mais o sacerdócio. Porque iria viver, né, a vida dele, né, com uma pessoa. Estava construindo lá um relacionamento com uma pessoa e ele estava deixando naquele momento para ir viver a vida dele com aquela pessoa. E aí, naquele momento, de novo, eu senti provocado por Deus. Como se Deus falasse nos meus ouvidos, no meu coração, assim, um padre está deixando de ser padre. Por que você não entra no seminário? E foi então que o senhor descobriu, veio à tona o seu desejo de infância nesse momento. Não exatamente. Foi o princípio da redescoberta da vocação. A primeira reação foi rejeitar esse pensamento. Para mim era coisa da minha cabeça. Isso para mim era um absurdo. Então eu resistia a isso. Eu dizia para mim mesmo, mas tem tantos aqui, são tantos jovens, né? Tem tantas outras possibilidades, por que eu tenho que entrar no seminário? Então a minha primeira reação foi de negar esse sentimento, de negar essa realidade, de negar que Deus estivesse me chamando para entrar no seminário, para descobrir a minha vocação. Fui encaminhado, então, para fazer, nesse período, um despertar vocacional. No despertar vocacional é que começa a voltar no coração esse desejo de ser padre que eu tinha quando criança, mas assim com uma certa ainda resistência. Foi um despertar vocacional que estava presente o padre Joãozinho, né, do Sagrado Coração de Jesus. Ele falou de todas as vocações. E eu confesso que eu fui para esse despertar vocacional não para ouvir propriamente o padre. Eu fui por os outros interesses, porque teria mais de 1.000 jovens reunidos no ginásio de esportes, então eu vi ali uma oportunidade também, de repente, para encontrar, quem sabe, uma paquera, uma futura esposa, uma futura namorada, alguma coisa desse tipo. Eu não fui com a intenção de descobrir propriamente a minha vocação, mas de aproveitar a oportunidade para construir um relacionamento. E aí aconteceram muitas coisas. O primeiro que me chamou a atenção foi de um quadro com o rosto de Cristo e ele tinha o dedo apontado para mim. E uma frase, né, que era proposital, a frase, eu preciso de você. Então o dedo apontado para mim e a frase embaixo me incomodava. Eu dizia, você precisa de mim? Precisa de mim para quê? Eu tenho tantos jovens aqui que apontam o dedo para o outro, apontam para outro. Né? E eu fiquei naquele dia, assim, fugindo no ginásio do esporte, procurando um lugar onde ele não tivesse o dedo apontado para mim. Só que todo lugar que eu ia, parece que o dedo dele me acompanhava. Todo lugar que eu ia, aquele dedo e a frase, eu preciso de você. Me incomodava. Eu queria fugir. Meu dedo apontado para mim, eu preciso de você. Preciso de mim para quê? Tem tantos aqui. E aí, na hora do almoço, aconteceu um fato curioso. Saí para comer lanche fora do ginásio de esporte. Porque eu não queria comer o lanche que estava servindo ali. O que mudou? Mudou quase nada. Que estavam servindo cachorro quente. E do lado de fora eu fui comer cachorro quente. Só que o cachorro quente que estava servindo lá fora
tinha mais coisa, né? Tinha batata palha, tinha milho verde, tinha ervilha. E o que estavam servindo lá dentro era só pão com salsicha. Bom, eu me atrasei no lanche do almoço. Quando eu estou voltando, o padre está fazendo uma dinâmica com os jovens. Que a dinâmica era assim, você sentiu vontade de entrar para o seminário? Ou as meninas sentiram vontade de ser freiras? Então que fique em pé. O que aconteceu? Eu estava voltando, atrasado, portanto, no almoço, e quando o padre fez a dinâmica, eu estava em pé. E aí eu olhei para o lado, né, vi alguns jovens de pé, eu também estava de pé, o padre disse, agora os que estão de pé se ajoelham, que nós vamos rezar por vocês. Eu falei assim, eu estava de pé, então eu vou me ajoelhar. E me ajoelhei, rezaram, e aí a pastoral vocacional começou a agir de novo, né, porque aí encaminham a gente para o convívio. Aí começa a voltar, então, o desejo de ser padre, que eu tinha quando criança. A pastoral vocacional me encaminhou para os convívios, eu fiz o convívio naquele ano, era o ano de 99 que isso aconteceu. Então eu fiz o convívio, no final daquele ano, o padre que era responsável pelos seminaristas e que era promotor vocacional da diocese, ele perguntou se eu queria ir para a entrevista. A entrevista era quando selecionava os candidatos para o seminário. E eu disse, não, eu não quero ir para a entrevista. Eu não quero nem ser padre, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E eu fui relutando com o chamado. Mas depois o padre insistiu, né, e a gente já tinha aprendido a obedecer o padre. Então, quando o padre falava, a gente fazia um esforço para obedecer. Não fazia muito esforço para obedecer. A gente obedecia, porque a gente aprendeu isso desde criança. E aí eu não fui, mas o padre pediu que eu fizesse também no ano de 2000, fizesse o convívio. Eu fiz o convívio. No final do ano, inverteu. Eu queria, o padre não deixou. E aí houve uma certa crise, né? Porque na minha cabeça era assim, o ano passado ele quis, eu não quis. Esse ano eu quero, ele não quer. Você tem alguma coisa que não está batendo aqui. Mas não fui selecionado para a entrevista e o padre pediu que eu fizesse de novo mais um ano de convívio. E aí eu fiz. Né? 2001 de novo, fiz o convívio. Portanto, no final do ano não fui selecionado para o convívio, para a entrevista. E não sendo selecionado para a entrevista, eu fiquei uma mistura de sentimentos. Feliz, porque não fui selecionado, e ao mesmo tempo triste, porque não fui selecionado. Porque foram 3 anos de convívios, etc. Eu fiquei assim, essa mistura de sentimento. Só que passou, eu não fui selecionado, o tempo foi passando, chegou na semana. A entrevista seria no sábado, dia 4 de dezembro de 2001. E eu não fui selecionado para a entrevista. Na segunda-feira, eu falei, puxa vida, foram 3 anos e eu não entrei para o seminário, nem fui selecionado. O padre nem perguntou se eu queria, nada, nem me deu satisfação. Eu falei assim, quando chegar de tarde no serviço, eu vou ligar, perguntar para o padre por que eu não fui selecionado. Eu fiz esse plano. E aí eu fui pro serviço, voltei. Quando eu cheguei em casa, peguei o telefone e liguei. O padre não me atendeu. Atendeu lá um seminarista. E ele falou, seu padre não está. Aí ele falou, liga amanhã, nesse mesmo horário que o padre pode estar aqui. Aí na terça-feira eu liguei. O padre não está. Atendeu também um outro seminarista. Na quarta-feira eu fiz uma oração e aí acho que foi onde Deus confirmou o que Ele queria de mim. E qual era a sua idade nesse momento? 19 para 20 anos, nesse momento. Né? Ali já, aquela fase de dificuldade, né? De saber quem a gente já tinha passado. Um momento que você não é nem jovem e nem adolescente,
Esse já tinha passado, esse conflito já tinha passado. 19 para 20 anos que aconteceu tudo isso. E aí, na quarta-feira, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, se o Senhor quer que eu seja padre, se essa é a minha vocação, então hoje, quando eu voltar do serviço, eu vou ligar. Se o padre não me atender, é porque não é para mim ser padre. Essa foi a minha oração. Então, Deus costuma escutar quando a gente reza, viu? Isso é importante, né? Quando você rezar, tome cuidado, porque Deus escuta o que você reza. E fui pro serviço, só que aquele dia parecia que não terminava, porque não chegava no fim nunca. Eu não via a hora de chegar em casa, pegar o telefone e ligar pro padre, para saber qual era a resposta. E assim que terminou o dia, voltei para casa, peguei o telefone e liguei. Para minha surpresa, foi o padre que atendeu o telefone. E aí tremeu a perna, tremeu o coração disparou, a perna bambeou. E eu fiz aquele silêncio. O padre do outro lado disse: alô, quem está aí do outro lado? Fale, senão eu vou desligar o telefone. E eu não sabia o que dizer, porque o que eu ia falar? Eu falei assim: nossa, eu fiz uma oração, um desafio, e Deus aceitou o desafio e respondeu o desafio. Depois de alguns instantes em silêncio, eu fiz uma pergunta timidamente e disse assim: não, padre, eu só queria saber por que eu não fui selecionado para a entrevista. Eu sou Samuel, falei quem eu era, disse o meu nome, eu queria saber. Aí ele pediu para ligar no seminário para falar com outro seminarista. Eu liguei, de modo que o seminarista pediu para ligar para o padre, foram umas 10 vezes, ligando para o padre, ligando para o seminarista, ligando para o padre, ligando para o seminarista e tal. Até que o padre mesmo disse: não, faz o seguinte, vem para a entrevista no sábado e a gente seleciona a sua ficha. Eu fui para a entrevista. No sábado, nós éramos 20 rapazes candidatos a entrar no seminário. E tinham 5 padres entrevistando. Os nossos que estavam entrevistando eram 5 padres. Eu lembro o nome deles. Era Dom José, na primeira sala. Na segunda sala era o padre Hernani. Na terceira sala, o padre João Alfredo. Depois o padre Edson e o padre Miguel. Nessa sequência. Cada um entrevistava em uma dimensão da vida da gente. E o seminarista que estava secretariando essa reunião, ele foi muito esperto, né, e ao mesmo tempo foi também a presença de Deus. Na lista, por ordem alfabética, eu era o último. Não tinha ninguém depois de mim. Então, o que o seminarista fez? Ele pediu que eu começasse pelo último. Aí eu entendi aquilo que Jesus disse, que os primeiros serão os últimos. Então, comecei pelo último, porque quem passava na sala de Dom José normalmente não saía. Porque Dom José gostava de contar história, então ficava lá, não dava tempo de conversar com os outros padres. Dos 20, eu fui o único que conversou com os 5 entrevistadores. E, para minha surpresa, fui aprovado pelos 5 entrevistadores. E entrei para o seminário. No dia 2 de fevereiro de 2002, eu estava entrando no seminário. E aquele ano foi um ano muito significativo. Porque eu revivi todo aquele desejo de infância que eu tinha, que o primo tinha colocado no coração de que vinha me buscar para ser padre. Vivi um ano assim, muito desafio, com muito desafio, foi um desafio enorme, porque eu tinha deixado de estudar, eu tinha ficado longe da escola por causa do serviço e voltei a estudar já depois de grande. Então, pegar o ritmo de estudo para mim foi muito difícil, mas foi um ano muito, muito gostoso, né? E aquele ano passou, depois fui para filosofia, iniciei, né, a faculdade de filosofia, que quando a gente vai se formar padre, a gente faz 2 faculdades, né? Filosofia e teologia. Aí começou a faculdade de filosofia. Uma aventura também, né? Na faculdade eu nunca fui aluno de tirar 10. Nunca fui. Não só na faculdade, como na escola também não era muito de tirar 10. Estudava para não ficar, né? Estudava o suficiente para passar. E no seminário tinha uma recomendação que a gente não podia ficar em DP na faculdade. Porque você não tinha outra coisa para fazer, você estava lá para estudar. Então, obrigação de tirar nota
para poder passar. Eu nunca fui aluno de tirar nota 10. Eu tirava 7,5, 8. Quando eu tirava 8,5 já era motivo de festa na faculdade. E isso foi no primeiro ano de filosofia, no segundo ano de filosofia, com essas características. De modo que no segundo ano, do segundo para o terceiro ano, foi o ano, para mim, mais difícil. Além disso tudo, a gente viveu um momento difícil também de convivência, né? Porque era tudo novo, era tudo diferente. A gente estava convivendo com outros seminaristas, com outros vocacionados. Então é um desafio enorme também o fato de conviver com outras pessoas e que traz para a gente um crescimento enorme. Mas no segundo para o terceiro ano de filosofia foi onde eu vivi uma crise assim, muito forte, a ponto de eu desistir de entrar para o seminário. Desisti porque na ocasião eu descobri que eu estava nutrindo um sentimento por uma moça, né, que trabalhou comigo em outras épocas. Eu estava nutrindo por ela algum sentimento. E aí eu fiz um plano. Falei assim, eu vou deixar o seminário, vou catar as coisas do seminário, vou embora para casa e vou pedir ela em namoro. E esse foi o meu plano. Eu já estava empregado, tinha arrumado serviço, já estava garantido, né? Se eu saísse do seminário já teria como sobreviver. Mas aí fiz o convite, né? Declarei, disse para a moça que eu estava apaixonado por ela, que eu queria construir um relacionamento com ela e tal. E ela pediu para mim 40 dias para pensar. E a gente já sabia mais ou menos que esses 40 dias, né, já era, né, como os jovens dizem, já era um toco, né? A gente dizia outra palavra para isso, né? Me permita, padre, te interromper um minuto. Porque o senhor citou o seu primo no começo da história, que ele foi que desencadeou esse desejo de infância, quando o senhor era criança. O que aconteceu com ele? Ele se formou padre? Então, uma das decepções foi também essa, né? Porque ele desistiu de ser padre. Ele construiu família, casou, teve... acho que foram 5 ou 6 filhos, uma coisa assim. Ele construiu família. Então ele desistiu. E foi justamente uma das decepções, né? Que eu enfrentei nesse processo. Justamente por isso que nós dissemos, né, que eu disse lá atrás que eu decidi ir para servir o exército e tudo mais. Então ele construiu família, não ficou padre, construiu família. Sabe-se lá Deus como foi depois, né, a família dele. E eu enfrentando, né, todo essa situação, quando a moça disse não para mim, naquele momento foi um momento de maturidade, né? Porque, primeiro, não é fácil a gente ouvir não, e sobretudo quando a gente acha que a gente está apaixonado, né? Então eu tinha tudo para ser revoltado, vamos dizer assim. E aí eu levei um puxão de orelha, não por ela ter dito que não queria, mas o puxão de orelha veio de Deus, na experiência que eu tive com aquela enferma. Quando ela perguntou para mim, o senhor é padre? E aí isso me doeu. É como se eu tivesse voltado lá naquele dia do convívio com a imagem do Cristo apontando o dedo para mim, dizendo que eu preciso de você. Então o que eu fiz? Eu decidi assim, agora eu entrei para o seminário. Eu catei as minhas coisas tudo de volta, os meus livros, todas as minhas coisas, voltei para o seminário, porque a minha intenção era assim, eu peço ela em namoro, ela dizendo sim, em janeiro do ano seguinte eu volto para o seminário, comunico ao reitor que eu deixei o seminário e vou viver a minha vida, né? Como não deu nada certo disso, então o que eu fiz? Nas férias eu catei as minhas coisas, os meus livros, voltei, arrumei o meu quarto, deixei tudo arrumadinho lá no seminário,
a prateleira, os armários, tudo certinho, tudo arrumadinho, e disse, a partir de agora eu vou levar o seminário a sério. Isso era no 3º ano de faculdade, é o 4º ano de seminário já, nesse momento. E aí foi, né? Fui vivendo, aí estudando, comecei a tirar 9 nas provas, comecei a tirar 10 nas provas, né? E o tempo foi passando e Deus foi me fortalecendo. Eu tive a graça de ser ordenado diácono no dia 23 de agosto de 2009. Recebi assim, aprovação unânime, né, para minha surpresa, porque todos os meus colegas foram aprovados, mas com algumas ressalvas. E no meu caso não, eu fui aprovado, né, graças a Deus, sem ressalva nenhuma. Foi isso em 2009, agosto de 2009. Depois, no dia 25 de abril, né, de 2010, eu fui ordenado padre, né? E aí eu comprovei tudo isso de uma forma ainda mais profunda, porque Deus me deu uma última prova, né? Que não valia 10, mas valia 1000. Eu digo, valia a minha vocação. Que foi quando eu fui rezar as minhas primeiras missas, logo depois de ordenado. A gente passa por todas as paróquias por onde a gente trabalhou, fazendo pastoral, a gente vai rezando as nossas primeiras missas. A primeira missa com aquele povo. Então eu fui rezar na paróquia de onde toda a história com a moça tinha acontecido. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá na igreja para rezar a missa, quem era ministros da Eucaristia naquele dia era a moça, com o marido. Então naquele momento eu tive certeza, Deus me quer padre. Porque eu rezei a missa, né, tranquilamente, sem tremer, sem o coração não disparou, nada disso, com toda a tranquilidade do mundo, né? E tendo a graça, né, posso dizer assim, de ter ela do meu lado como ministro da Eucaristia. E eu disse, de fato, nesse momento, Deus está confirmando a minha vocação. Ele me quis, o tempo todo ele me quis padre. E ele foi dando jeitinho para que isso acontecesse. Então fui experimentando em todo esse processo, de uma forma muito palpável, nas dificuldades, nos momentos bons, na realização da pastoral, no desempenho pastoral. Eu fui experimentando em tudo isso a presença de Deus, o quanto Deus estava comigo. Foram anos, assim, os primeiros anos de sacerdócio foram anos difíceis também. Porque coincidiu que nesse primeiro ano eu perdi meu pai. Meu pai faleceu no primeiro ano que eu era padre. Então, para mim foi um baque muito difícil. Mas ele chegou a vê-lo completar todo esse ciclo. Sim, ele chegou, ele participou de missas comigo, algumas missas. Isso já me inquieta, já estou inquieta aqui para te perguntar a respeito da aceitação da sua família ou da reação da sua família quando o senhor decidiu que seria padre. A resposta a essa minha pergunta vocês acompanham no próximo capítulo no nosso canal Pescadores. Dá-nos a benção, ó Virgem Mãe, penhor seguro.